O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois segundo o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Porque olhas tu a aresta que está no olho do teu irmão, e não notas a trave no teu olho? Como ousas dizer ao teu irmão: deixa-me tirar-te do olho uma aresta, tendo tu no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar a aresta do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Continua o sermão da montanha. Essa passagem, ela é muito conhecida nossa, né? Pelo menos esse primeiro versículo: não julgueis e não sereis julgados. Ele é muito conhecido, mas muito pouco compreendido. Porque geralmente nós usamos esse versículo, pelo menos alguns usam, para dizer o seguinte, para encobrir o pecado seu e dos outros. Por exemplo, quando alguém prega ou quando alguém está explicando que algo é pecado, alguém diz: vai, ele está julgando, só Deus julga. Ou seja, julgar é julgar as intenções de alguém. Julgar é julgar as circunstâncias de alguém. Julgar é julgar também coisas futuras. Mas quando eu vejo algo objetivo, eu não estou julgando, eu estou vendo e constatando. Se eu vejo um monte de lixo ali, eu vejo quem colocou, falo: o Joaquim colocou lixo na rua. Eu falo: você está julgando o Joaquim? Não, o Joaquim colocou, eu estou vendo, eu vi. Então não é julgamento, é uma constatação objetiva. Vocês estão entendendo? Então quando a gente fala sobre pecado e ensina sobre pecado e diz: meu filho, meu irmão, faltar a missa ao domingo é um pecado mortal. Quem falta a missa ao domingo porque quer, por preguiça, não pode comungar. A pessoa: não julgue. Não, não é julgar, é um mandamento da lei de Deus. Se você falta por preguiça, não pode comungar. E quem diz não sou eu, quem diz é a igreja, quem diz é a palavra. Isso não é julgamento, isso é ensinamento da palavra da igreja. Então nós não podemos usar esse argumento vitimista, né? Não me julgue. Você está dizendo que eu sou assim? Digamos que a pessoa é bruto que só em casa, né? Aí a pessoa: valha como tu é bruto. Aí não me julgue, não. Não, tu é bruto, criatura. Se converta. Pare de ser bruto, seja manso. Seja humilde. Seja tranquilo. Vá rezar, se acalme. Vai, tu só chega atrasado. Aí a pessoa chega 15 minutos atrasado, 20, 30. Aí não quer que ninguém reclame, ninguém avise. Não. Ou seja, nós precisamos entender que um dado objetivo não é um julgamento. É uma constatação. Oséias, então, o que é que Jesus está proibindo? O julgamento. O que é o julgamento? É quando, lembro sempre desse exemplo que o cacique sempre está no meio das coisas, né? O cacique, uma certa vez, eu não vou dizer o nome da pessoa, não, para não comprometer, né? E eu não estou a julgando, mas contando o fato, né? Tinha uma irmã lá no Shalom, e o cacique estava procurando coisas para acender lá o incenso, né? As coisas lá da missa, e ele na correria, era mais ou menos assim, né? E ele chega lá, aparentemente ele estava atrasado, mas ele não estava cuidando das coisas da liturgia. E a irmã dá um relo enorme no cacique, né? Ela faltou, talvez, com a caridade, talvez, possivelmente, né?
Só que ela não sabia a situação do irmão. Então ela julgou sem saber o que estava acontecendo. E ele estava fazendo o quê? Com todo zelo, cuidando da liturgia. Na correria enorme, fazendo de tudo para que a missa acontecesse. Ou seja, julgou uma circunstância dele sem saber. Então a irmã falhou. Eu te louvei, agora eu posso te escarrar? Pronto. Uma certa vez, o cacique estava um pouco nervoso. Eu vou tentar fantasiar aqui para não identificar quem é a pessoa, viu? Aí tinha um ser, talvez fosse um homem. Será que era homem ou mulher? Não sei. Lá em Marte, lá em Vênus. Uma pessoa assim, muito simpática. Será que era simpática ou não? E fez um ato bem grotesco com o cacique. Bem bruto, né? E ele ficou assim, não gostou muito, claro. Quem gosta de ser tratado mal, né? Só que eu vi essa pessoa vindo lá do planeta Vênus. Porque eu vinha lá de Marte, no meu disco voador. E a pessoa vinha com a sacola de remédios psiquiátricos. Uma sacola enorme. E a gente ia partilhando, não falando da vida dos outros, mas partilhando como é difícil a gente lidar com as pessoas, né? Aí ele falou da situação, eu falei assim, cacique, mas lembra daquela situação que tu passou com fulana no Shalom? Aquela fulaninha que tu passou por isso também está passando por uma situação muito difícil. Eu passei por ela ontem, e a mulher vinha com a sacola maior do mundo, cheia de remédio. Ou seja, ela não está bem. Mas tinha como ele saber dessa situação dela? Não tinha. Ele a julgou em si? Não. Apenas ele viu um fato, mas se irritou. Ou seja, o que o Evangelho está dizendo é que às vezes a gente tem que ter cuidado para não ir medindo tudo de uma hora para outra. Porque a gente começa a medir. Não, esse irmão aqui, ele não presta porque ele fez isso. Às vezes o Guto fez uma coisa hoje que a gente vai dizer que o Guto não presta por um simples fato que ele fez hoje. E a gente joga a vida inteira dele de igreja por um simples fato dele estar nervoso hoje. Às vezes ele está com enxaqueca, às vezes ele está com dor de barriga, às vezes ele perdeu alguém da família, às vezes ele está preocupado com a dívida. E a gente, não, aquele homem não devia estar no texto dos homens porque ele fez isso. Você pega um fato isolado e você destrói a vida da pessoa. Isso é julgar. Você me vê na rua, aí eu sempre sou lesado, com a cara para cima assim, ou então para baixo. Aí eu não falo, aquele menino é amostrado, não fala com ninguém. O menino insosso, só quer ser... Ou seja, você não foi saber se eu estava no mundo da lua, se estava preocupado, se eu estava só ali meio atordoado. Você vai falar e condenar. Ou seja, nós devemos ter muito cuidado com isso, gente. A gente precisa saber que a pessoa que nós convivemos é gente como nós somos gente. Nós queremos ser compreendidos, sim ou não? Sim. Mas nós somos apressados. Fulano é tão nojento. Por quê? Não, porque eu passei, nem falou comigo. Por que tu não falou? Porque tu é outro nojento, é? Fala, criatura, tu não tem boca igual a ele. Ou seja, às vezes nós somos igual criança, igual menino amarelo, como a gente fala, né? A gente reclama do outro, mas a gente age do mesmo jeito. Ou pior, é ou não é? A gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa ter caridade. E essa caridade deve mover todos os nossos atos. Às vezes até na missa. Tem dia que o padre pode estar... aquele dia que ele está morrendo de dor de cabeça celebrando missa. Padre sente dor de cabeça, padre sente dor de barriga, padre sente doença, padre sente dor nas pernas, padre fica nervoso, padre tem família que adoece. E às vezes naquele dia ele trata alguém mal. E a gente vai dizer, aquele padre não presta, não é santo não. Porque naquele dia na missa ele saiu do padrão normal. Gente, a gente tem que parar com essas coisas. Nunca condene a história de alguém por um fato isolado. Diga para o seu irmão, nunca condene alguém por um fato isolado. Isso é muito perigoso. Aí aqui para terminar o evangelho fala assim: e antes da gente corrigir o irmão, a gente deve fazer o quê? Primeiro se corrigir. Não quer dizer que se a gente estiver errado, a gente precisa estar santo para corrigir o outro, não. Quer dizer o seguinte:
às vezes a gente vive na lama, na podridão, digamos. A gente não vai para a missa, a gente vive no pecado mortal. Mas se a gente vê um defeitozinho mínimo possível, a nossa língua é afiada para acabar com o outro. Ou seja, a gente faz 10 mil pecados ali, mas se a gente vê assim, fulano está com a roupa curta, é uma coisa feia, sim ou não? É. Mas ali é um pecado. Mas tu tem 100 pecados a mais do que aquela criatura e tu não corrige. Tu é adúltero. Tu não só olha para ela que está com a roupa curta, tu fica com as meninas tudo de roupa curta e traz tua esposa. Mas tu vai dizer, uma roupa curta dessa na igreja. Só que às vezes o pensamento é assim, será que essa criatura me quer? Ou seja, tem pessoas que são tão hipócritas. Às vezes nós somos esses hipócritas, né? A gente exige do outro uma santidade, uma maturidade que a gente não faz nenhum esforço. É o que Jesus falou aos fariseus: vocês não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Às vezes nós somos assim. E aqui também tem um grande perigo também, gente. Às vezes nós também nos incomodamos não só com o pecado dos outros, nós nos incomodamos com a santidade dos outros. Esse aqui ainda é pior. Quando alguém procura ser mais santo, a gente fala o quê? Fulano quer ser tão santo. Para que esse exagero? Para que essa saia tão grande? Uma saia dessa, será que ela está aprontando o quê? Para que esse véu na cabeça? Para que tão calada, séria? Para que essa pessoa desse jeito? E às vezes nós falamos assim, né? Eu escuto muito esse discurso besta. E para mim isso aqui é papo de besta. Eu conheço tanta gente que vai para a igreja e não presta para nada. Por isso eu não vou para a igreja. Pois vá para a igreja e preste, seu miserável. Quer dizer que o motivo de você não ir para a igreja é porque lá tem gente que não presta? Que desculpa esfarrapada é essa? Isso é desculpa esfarrapada, sim ou não? E o pior é que todo mundo está repetindo, é igual papagaio. Eu não vou para a igreja porque assim, eu conheço muita gente da igreja que é ruim. E eu conheço muita gente que não vai para a igreja e é tão legal. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Essas pessoas que são legais, mas que vivem longe de Deus, elas vão perder o céu, viu? Porque ser legal não leva ninguém para o céu, não. Se eu sou legal e vivo no pecado mortal, eu, Oséias, vou para o inferno. Diga assim para o seu irmão: ser legal não te leva para o céu, não. Tem tanto bandido legal, viu? Por isso falar baixo eles não pegam, né? É por isso que eles pegam a gente para as turmas deles. É por isso que às vezes o pai de família não consegue conquistar e eles pegam. Eles são legais. Pensa no povo legal, é as prostitutas. Pensa no povo legal, é político ladrão. Pensa no povo legal, é esse pessoal assim que pede na rua para usar droga. Legal. Ou seja, quem vive no pecado, na doideira, é gente legal. Aí vocês acham que essa simpatia, esse legal. Pense naqueles homens que gostam de adulteração, legal. Você acha que eles conquistam a menina como? Sendo ruim? É sendo legal. Arrocha uma, arrocha outra e mais outra. Tem um aqui, tem outra na fita. São legais. Diga para o seu irmão: não seja legal, seja santo. E sendo santo, você vai ser legal. Mas nem sempre sendo legal, você é santo. Estão entendendo a diferença? Eu não estou dizendo para você não ser legal, não. Mas ser legal é consequência de ser santo, não é o contrário. Amém?